o Talma era demais, porque a gente ia gravar uma cena assim, ele chegava para mim e falava 3 palavras. Nunca ninguém acendeu a luz nunca ninguém te deu boa noite. Nunca ninguém... Ele falava poucas coisas que parecia que tinha um start e você... Ele era meio... O Avancini tinha um pouco disso, entendeu? Teve uma cena interessante que eu fazia uma transfusão intercorpórea, que era a primeira transfusão intercorpórea de Cuba, para salvar a vida de uma pessoa que eu não sabia que era o meu avô. Porra, a história era linda, essa história dessa novela. E aí eu me lembro que tinha uma menina que fazia minha namorada, ela chega, ela fica sabendo, e o Talma chega e fala, porra, você vai fazer assim? Porra, você é uma burra, você, porra, é uma modelo, não sabe fazer. Pô, na mesma hora a menina começou a chorar e ele falou gravando. Então ele tinha uma coisa de buscar no psicológico. Ele deixava você no estado que ele queria para fazer assim. Por isso que eu acho, como ator, que às vezes a gente tem que ter um diretor que de alguma forma te mexa. Pode ser que funcione assim ou pode ser que não. Mas, cara, o diretor tem que chegar um pouco mais para você... Mas aí concordamos que hoje em dia, se você fosse diretor, você não faria isso nem... Não poderia fazer mais. Né? Ia falar que é bullying, que você machucou a pessoa. Lógico, lógico. Não, mas assim, ele era um cara muito carinhoso e respeitador. Nesse momento, por exemplo, exclusivo, ele falou dessa forma para buscar... Sim, entendi. Numa situação... Tanto que depois, pô, ele ficou com ela o tempo inteiro. Mas é que hoje em dia você fala, a pessoa pode sair dando chilique e falar. Hoje seria impossível, né, cara? A gente está vivendo numa época meio complicada, né? Nesse sentido. Que eu acho, cara, porque tem diretores... O Avancini, ele tinha a marca dele era essa, entendeu? Ele gostava muito pelo sentimento, de jogar com o sentimento dos atores e buscar, né? E, no entanto, a gente não tem mais isso. Porque agora eu fiquei imaginando esses caras fazendo isso, porque se no futebol, hoje em dia eu já falo, né, pô, hoje não dá para um treinador que nem o Filipão falar, pô, se o cara te der, você dá com o cotovelo mesmo. Pô, isso não dá para você falar hoje em dia, porque basta uma câmera pegar um jogador, pegar e fudeu. Porra, tem isso na novela também. O preparador de elenco não pode usar as mesmas técnicas. Mas é muito louco. Hoje, inclusive, tem até, eu nunca tive essa pessoa. Aliás, tive, mas não era... num conceitual, uma pessoa assim, porque hoje em dia você vai fazer alguma cena romântica, vai ter uma pessoa que vai fazer um trabalho com você e com a atriz, né, para não ter nenhum desrespeito no processo de mais intimidade, entendeu? Porque havia muito desrespeito no passado? Não, na minha época nunca teve desrespeito. Você tinha uma pessoa, você vai fazer cenas de amor, não, de uma namorada, uma mulher e tal. Você tem que fazer um trabalho, a gente tinha uma semana assim de você se conhecer melhor, né? De você ter um mínimo de intimidade para você fazer transparecer isso na tela. Né? Agora parece que hoje tem uma pessoa que... Porque em algumas situações poderia o diretor de falar alguma coisa que a atriz pudesse não sentir tão bem, enfim, existem situações assim. E agora parece que tem esse indivíduo que faz com que não tenha nenhum tipo de problema. A televisão também está cuidando dela, porque hoje em dia qualquer coisa dá problema. Então ela tem que tomar o máximo de cuidado que ela puder para evitar processos, etc., dentro de casa. Né? Mas, deixando bem claro essa história do Talma, ele não fazia de uma forma grosseira com a pessoa. Ele buscava no fundo da pessoa o que ela poderia dar de mais, porque ele sabia que poderia fazer, entendeu? É o que hoje chamam de preparador de elenco. Mas ele... Porque assim, você tem vários tipos de diretores, né? Tem um diretor que gosta da cena inteira, né? Ele vê tudo. Tem um diretor que é mais um diretor de ator, como o Talma. O Wolf também era um diretor de ator, entendeu? Ele vai... eu ouvi falar que no Tropa de Elite... era um diretor de ator. Eu ouvi falar que no Tropa de Elite tinham preparações que os caras mexiam assim, de pressionar, de deixar o cara numa situação de extrema... não sei se irritação, talvez, mas de levar o cara ao extremo para que ele entrasse com aquele sangue no olho que eles queriam ver do bandido ou do policial na cena. Seria mais ou menos isso, né? Sim. Buscar do cara o que... Eu não entendo porra nenhuma disso, mas como eu sou um assistidor de filmes e séries, eu fico percebendo que tem ali uma dose extra em algumas coisas que você precisa, né? Não dá pra tu botar lá o Baiano e o Capitão Nascimento se os dois estivessem tendo um diálogo sem que a expressão, sem que tivesse claro que os dois estão mexidos com aquilo. Então
Então deve ter em todos os casos, do sexo, de tudo quanto é Com caso. certeza. Mas o Roberto, ele conseguia puxar de você coisas assim que alguns outros diretores não conseguiam, entendeu? Ele sabia muito o que ele estava fazendo. Então, assim, eu me lembro que uma vez que a gente ia fazer uma cena numa estação de trem, e, sei lá, o trem não estava no momento, e a gente tinha que gravar rápido, porque tinha que fazer outras cenas, já em São Paulo isso. Mesma hora, cara, indo e vendo que não tinha, ele já bolou outra coisa. Então, assim, ele tinha uma visão, ele sabia muito de televisão, né? E não só da parte artística de novela, não. Ele era um cara que era também um craque dos todos os shows, grandes shows que a Globo fazia, era ele que dirigia. र र